Podcast Santos no Ar, por Cláudia Duarte. Apoio Prefeitura de Santos. O empreendedorismo é a capacidade de identificar oportunidades e inovar. E hoje eu vou conversar com duas empresárias inspiradoras. A Adriana Tedesco, da Estúdio Guido Iluminação, e a Fernanda Vanucci, que é empresária e gestora do Hospital Infantil Gonzaga. Eu sou a Cláudia Duarte, jornalista, e o projeto Santos no Ar, o podcast, tem apoio da Prefeitura Municipal de Santos. Sejam bem-vindas, meninas, tudo bem? Tudo bem, Cláudia, Adriana, obrigada pelo convite. Eu que agradeço a presença de vocês. Vou começar falando com a Adriana. Adriana, a sua empresa é familiar, né? Você começou com a sua avó, não foi assim? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui com você, com a sua audiência. Sim, assim, na verdade a história, ela vem assim, um pouquinho antes, né? Os avós do meu pai, né, tinham uma empresa já tradicional aqui em Santos, no ramo de material elétrico, né? E o meu pai, dando continuidade a isso depois de um tempo, na parte de iluminação, abriu primeiramente em sociedade com a mãe dele, minha avó, uma fábrica de cúpulas para abajur. Né? Então, a gente é muito conhecido por essa fábrica, porque a gente customizava, eram tudo feito por costureiras. Tudo à mão. Tudo à mão, né? Então, tinham que ser costureiras mesmo, então tinha os moldes. Então, as clientes escolhiam. Uma coisa que por um tempo foi praticamente exterminada, porque era tudo em série, em plástico, agora tá voltando, né? Que essa questão aí do slow design, de você valorizar o feito com as mãos. E era algo que a gente fazia na nossa fábrica, porque a gente escolhia as decorações, as passamanarias, né? Faziam cúpulas para abajur, pendentes. Compôs, né? Tudo tinha que compor dentro do ambiente. E aí iniciou dessa forma, depois meu pai ficou cuidando mais da parte da iluminação das grandes construtoras aqui da nossa cidade, iluminando as áreas comuns dos prédios, até que os filhos, né, que já nasceram dentro do negócio, a gente veio mais para poder. A gente desenvolveu mais a parte luminotécnica, né? Então, o atendimento para o arquiteto, para o profissional da área, e isso fez com que a gente tivesse uma capacitação diferenciada, que é a nossa especialidade hoje. Depois eu quero conversar com você sobre essa questão, porque você também inovou, né? E associou a iluminação à saúde. E você, Fernanda, você tem uma história de empreendedorismo na sua família? Olha, eu e a minha família inteira somos empreendedores, assim, natos, né? Desde criança eu vejo um empreendedorismo ali latente na minha família. O Augusto, meu esposo, é outra cabeça, assim, que eu sou suspeita, um visionário. E agora um novo desafio que foi assumir o Infantil Gonzaga, que é um hospital que todos nós temos uma paixão, todos os santistas têm uma história de afeto com o Infantil Gonzaga. E ele vinha passando por algumas dificuldades. E a minha empresa foi convidada a fazer um trabalho de gestão. Então, hoje, eu administro, de uma forma geral, 7 empresas. Nossa. E há um ano assumi o Infantil Gonzaga. E eu costumo dizer que são dos nichos mais diversos possíveis, né? Então, desde corretoras de benefícios, planos de saúde, eu tenho um empório, né, que é o Blue Market. A gente faz a gestão de uma emissora local, que é a TV Com. E agora, para completar aí essa área da saúde, veio o desafio do Infantil Gonzaga, que é algo que virou, assim, a minha grande paixão, né? Eu tive um problema de saúde muito sério há 17 anos atrás. E eu queria poder trazer dignidade em tratamento para a nossa região. E a pediatria em si é algo muito carente, né? Hoje você tem dificuldade de encontrar pediatra. Não é mais uma especialidade que os médicos estão saindo da universidade querendo seguir carreira. Verdade. Então, a gente está investindo. A pediatria na nossa região, ela era muito ruim, né? O infantil, por conta dessa decadência que ele vinha sofrendo, estava faltando um espaço para as crianças terem um bom atendimento.
E aí a gente está desenvolvendo um trabalho muito gostoso lá, com uma equipe muito legal. O Infantil Gonzaga, ele tem uma história afetiva, né, com o Santista. Eu frequentei há mais de 40 anos, quando eu era criança. E mesmo, você falou que ele estava, né, nessa fase mais dramática, assim, em termos de estrutura, aparelhagem, enfim. Mesmo assim, a gente ainda tem uma criança que fala, leva no Infantil Gonzaga. Leva no infantil. É. Eu acho que muitos laços de amizade foram criados na sala de inalação do Infantil Gonzaga. Nossa, eu lembro até do cheiro. Todo mundo sentava ali, as crianças, e fazendo inalação ficavam amigos. A pandemia foi um grande problema para o infantil. Ao contrário dos demais hospitais que tiveram superlotação, as crianças na pandemia foram as que menos, graças a Deus, contraíram o Covid. Porque saíram das escolas, os pais deixavam com os avós. Então, vamos preservar os idosos e vamos deixar os filhos com os avós. Então, com isso, esses 2 anos da pandemia, o infantil ficou praticamente parado no seu atendimento. E isso foi sucateando equipamento, equipe médica. E agora que ainda as pessoas estão sofrendo esse resquício do Covid. E o infantil, acho que mais ainda. Nós assumimos o infantil com uma criança internada em dezembro de 2022. E hoje eu não tenho vaga na UTI, não tenho vaga nos 3 andares do hospital. Então, a gente reformulou isso de que forma? Trazendo grandes equipes, né? Então, eu me orgulho da gente ter ido buscar o melhor e a alta complexidade. O infantil sempre tratou essa questão da pneumonia, da gripe, média e baixa complexidade. A gente trouxe a alta complexidade. Acabou de chegar para a gente lá uma equipe, são 5 médicas, para uma equipe oncológica pediátrica. São grandes referências do Sírio, Einstein, 9 de julho. As melhores médicas a gente foi buscar porque a gente era muito carente desse profissional aqui. Nós fizemos a primeira hemodiálise da região em ambiente pediátrico com nefropediatra, que não é comum ter o nefropediatra. Então, a gente está trazendo esses profissionais altamente capacitados, que eu falo que agora a gente não precisa, as crianças não precisam subir a serra para ter o melhor trabalho, né? O melhor atendimento. A serra está descendo até nós. Que bom, né? E às vezes nem dá tempo também de subir a serra, dependendo da as gravidade emergências. do quadro. Agora, Adriana, você agregou valor à Guido porque você uniu a questão da qualidade de vida com seus estudos, né? Unindo a iluminação à saúde. Me conta como é que você despertou para esse mundo aí. Todo mundo fala, o que uma coisa une com a outra, né? A curiosidade é essa. Mas assim, no nosso caso, a pandemia trouxe uma certa coragem para a gente dar um passo numa grande mudança dentro da nossa empresa, que talvez se não tivesse tido a pandemia, a gente estaria ainda numa loja física com 500 metros quadrados, numa das principais avenidas de Santos, que a gente já vinha percebendo que precisava ter uma modificação, né? As pessoas consomem de forma diferente hoje. E aí, nessa época, eu ingressei numa pós-graduação de naturopatia, que eu falei, alguma coisa para minha vida. Eu vim desde que eu nasci envolvida nesse comércio, né? Sim. Aprendi a fazer negócio com os meus pais e a gente seguindo isso. E fui despretensiosamente na naturopatia para o meu autoconhecimento. E aí, foi lá que surgiu realmente esse despertar, eu posso dizer, que ali é uma área da saúde, são terapias integrativas alternativas, a gente aprende a lidar com a saúde, um olhar mais humanizado para o outro, como um todo. E esse conhecimento nessa área da saúde, ao mesmo tempo, culminou com pesquisas que começaram a sair sobre, como a luz elétrica, o LED agora, né, que é essa transformação da tecnologia tradicional, pesquisas falando que o LED interfere na saúde das pessoas. E pesquisas bastante alarmantes, inclusive, né? Trazendo bastante informações, bastante evidências científicas, dizendo
a iluminação, a luz elétrica interfere na saúde das pessoas. Bom, então num momento que eu pensava assim, eu me apaixonei pela naturopatia, por essa área da saúde, por conhecer o outro, né? Eu falei, talvez eu tenha que escolher agora um caminho, né? Eu acho que eu fiquei num momento da minha vida que eu falo, eu vou ter que escolher entre uma coisa e outra. Então, meu coração ali na minha empresa, que eu sempre fui muito apaixonada, Sim. e um outro lado me encantando. E aí, só que a gente, quando a gente tá passando por isso, a gente não identifica, né? A gente só consegue perceber isso mais lá na frente. E aí foi um momento que eu falei assim, não, mas peraí, eu consigo fazer essa junção aqui, né? E foi um momento que eu consegui trazer esses estudos para a empresa, juntar com esses estudos em relação a como a luz elétrica interfere na saúde integral das pessoas, biologicamente, ela está totalmente correlacionada com a nossa produção de hormônios, né? E aí isso me deu segurança de desenvolver um método de iluminar centrado nas pessoas. Então, até aquele momento, eu digo que é uma quebra de paradigma de como iluminar. Até aquele momento, a nossa preocupação era estética. A gente tinha o Criar luminotécnico. cenários, A gente sabia manipular sensações e emoções com a luz. Então, um ambiente mais branco ou mais amarelo, a gente sabia como isso poderia interferir psicologicamente, mas não biologicamente. Então, quando a gente entendeu que não dava mais para a gente priorizar a estética dos ambientes, né, revelar volumes e formas, texturas, não, que a gente tinha que partir do princípio de quem são as pessoas que nós vamos iluminar. As pessoas têm suas particularidades, suas necessidades, ou ela é um pouco mais melancólica e depressiva, ou muito ansiosa e muito estressada, tem problema de insônia, enxaqueca, enjoo, fadiga visual. Tudo isso a gente pode não perceber, mas a luz está influenciando ao longo do dia, a luz elétrica. Como hoje a sociedade vive 90% dentro de um ambiente construído, Sim. o oposto da nossa ancestralidade, que vivia 90% ao ar livre, quem comanda, que deveria ser a luz do sol, quem comanda esse ciclo circadiano e essas liberações de hormônio ao longo do dia, quem está comandando isso aí tudo hoje é a luz elétrica. A gente não tem acesso à luz natural, que deveria ser o balizamento para o nosso funcionamento do nosso organismo, então a luz elétrica funciona. Então, hoje a nossa missão é trazer esse conhecimento para as pessoas, para que elas entendam que na hora de escolher a luz da sua casa, do seu trabalho, precisa ter um cuidado a mais, porque ela precisa entender que aquilo vai interferir, pode desencadear aí uma série de doenças que nunca ela vai imaginar que as portas foram abertas, de repente ela está desincronizada com a natureza, que é o que causa a luz elétrica, né? Ela inverte o ciclo. Então, para a gente entender e resumir um pouquinho, o que está acontecendo que pode causar tantas doenças ou desencadear ou agravar, né? Dependendo da predisposição do organismo de cada um. Essa inversão que a gente vai para os nossos locais de trabalho, às vezes não temos acesso à luz natural. Se temos com persianas, com blackout, com película. Baixa intensidade luminosa, porque normalmente não tem uma intensidade suficiente que chegue perto da luz solar. A gente volta para as nossas casas à noite e acende todas as luzes. Isso é o inverso da natureza. A natureza é amarelinho quando amanhece, intenso a partir das 10, 11, meio-dia, aquele pico do sol, um azul, um branco bem azulado, e depois vai voltando novamente ao pôr do sol. Esse é o natural para o ser humano. É inerente a gente gostar ou não de uma temperatura de cor. É como o nosso corpo responde, né? Então, o que acontece? Dependendo do modo de vida e do estilo de vida de cada um, se isso é muito constante, dependendo do trabalho e da casa dessa pessoa, ela entra numa cronorruptura, que é o total distanciamento com esses ciclos naturais. E aí é que começam a acontecer as doenças. Então, o que a gente faz hoje é projetar com esses conhecimentos, cenários para de manhã, para noite, né? Em casa, no trabalho, simulando o percurso do sol. Que aí vai fazer com que a luz mais branca e mais intensa de manhã, libere da forma que tem que liberar, por exemplo, o cortisol, que precisa dessa informação. Porque uma coisa importante para vocês entenderem, por que acontece tudo isso? Porque a luz elétrica ela também possui um espectro. Né, como a luz do sol, a luz do dia.
E os nossos fotorreceptores responsáveis por fazer toda essa captação dessa informação não sabem distinguir o que é luz elétrica do que é luz natural. Então, se a gente está dentro de um ambiente com luz branca, por exemplo, o dia inteiro no nosso trabalho, a gente sai 8 horas da noite do nosso trabalho, ele vai estar estimulando produzir cortisol o dia inteiro. E a pessoa Que é fica a tal- estressada, Que é a né? tal da história da melatonina Eu ia lá, falar isso quando agora. a gente tá pra dormir, Eu né? ia falar isso agora. Que Ontem tem que até no, apagar todas ontem as no, luzes. No numa... hospital, só rapidinho para não perder, isso que é muito importante, principalmente para crianças. Eu passei por uma situação recente com a minha filha. Sim. É importantíssimo adequar isso. E às Ah. vezes são medidas Simples. porque você pode estar invertendo o ciclo dessa criança, principalmente a que fica na UTI, né? Ela inverte o ciclo, às vezes ela fica dormindo durante o dia, acordada durante a noite. Isso vai fazer com que ela responda mais devagar aos medicamentos. A gente já tem várias pesquisas em Estudos. relação à questão da saúde, o quanto isso interfere, fica menos tempo no hospital, responde melhor, os analgésicos diminuem. E para as crianças, né, que são a predisposição As esponjinhas, né? Porque para elas tudo é potencializado Sim, muito e mais. como elas não têm esse preconceito, vamos dizer assim, que a gente às vezes tem uma certa resistência, elas respondem muito melhor. Muito melhor. Então, às vezes, uma simples adequação da iluminação correta para usar nos quartos, nas UTIs, com essa dinâmica de luz acompanhando o ciclo natural, faz com que você consiga fazer com que ela vá embora para casa mais rápido. Legal. Agora, que ela estava falando da melatonina. Ontem, até numa palestra médica, a médica estava falando, não basta você tomar a melatonina, você tem que fazer a higiene do sono. Sim. Ou seja, diminuindo a luz, porque apesar da gente ter a melatonina naturalmente, que é um hormônio natural do corpo, as pessoas querem aumentar o sono e ficam com tudo ligado, computador, A tela do celular, celular é televisão. terrível, E né? aí não há melatonina que Tem chegue. todo um ritual para ser feito, Sim. né? Dentro dos nossos estudos, eu tive que estudar neuroiluminação, que é uma vertente da neurociência. Então, a gente começa a ir para um outro campo de estudos para saber que equipamento de luz que eu posso colocar, em que angulação, em que medida. Então, à noite, a gente não pode ter luz no eixo da visão. Então, nossa maior preocupação é criar um ambiente luminoso noturno, biologicamente correto. Ou seja, ele não vai indicar para a sua pineal, que é a que produz a melatonina, que é dia. Porque enquanto ela achar que é dia por conta das luzes elétricas, ela não vai produzir adequadamente a melatonina. Ou ela bloqueia totalmente. Se for luz branca à noite, ela bloqueia, né? Como luz do celular, a luz azul das telas. Às vezes acaba fazendo um efeito pior do que o café à noite. A luz azul intensa. Então, a nossa preocupação é com esse período noturno, para que a gente faça uma iluminação adequada, tem temperatura de cores certas para serem utilizadas, para ela fazer parte desse ritual do sono. Que a gente mais escuta falar hoje é quanto a essa relação de ter uma boa saúde com a qualidade do sono, né? Então, a luz, dentro desse ritual, desse contexto todo, é uma das que mais interferem para que você tenha uma boa qualidade de sono e com profundidade. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu tomo café à noite, ou eu tenho luz branca na minha casa, mas eu durmo que nem uma pedra. Pode até ser que ela não esteja sentindo. Ou que o corpo dela não esteja reclamando. Mas ela vai estar, de alguma forma, sendo prejudicada. Vai chegar uma hora. Sim, porque o que acontece? Como a luz inadequada bloqueia que a gente vá na profundidade que o sono deveria ter, assim como o café, você não consegue ter um sono reparador, que é onde tem a regeneração celular, né? Fora as outras coisas, a gente tem muito cuidado agora em não gerar campos eletromagnéticos à noite, na altura da cabeça, onde a gente fica deitado. Então, a gente não coloca luz de LED, né? Por exemplo, na altura ali, que às vezes tá muito se usando, por exemplo, luz de LED em cabeceira. Se a gente coloca ela lá para cima, sem passar fiação. Então, elétrica toda na lateral e lá em cima, para que não fique nenhum campo eletromagnético para interferir na regeneração cerebral noturna. Então, são cuidados que a gente estuda e que a gente traz isso tudo para dentro de um projeto de iluminação. Muito bom. Agora, a Fernanda tem vários projetos, várias empresas, enfim.
você consegue dar conta? A gente gosta muito aqui de dar dicas, né? A gente valoriza o empreendedor de Santos, o empresário, o empreendedor, e também dá dicas para quem sonha em empreender aqui no nosso podcast. Então, eu vejo que vocês inovam, né? Ela já tinha uma empresa que já estava consagrada pelo Santista, todo mundo conhece a Guido, mas ela acabou trazendo essa novidade. Você acha também, Fernanda, que todo mundo, os empresários, eles têm que sempre ter uma visão de futuro, sempre inovar, porque essa história de time que está ganhando não se mexe é relativa, né? Isso é relativo, não. É uma falha, né? Você tem que estar sempre inovando. E parabéns, Adriana, porque Obrigada. quando você traz qualidade de vida, você não só agrega valor ao seu produto, mas você está realmente entregando algo para a Você sociedade, tem né? impacto na qualidade de Tem vida das impacto pessoas. no dia a dia, na qualidade de vida de todos. Eu acho que assim, nós mulheres temos uma capacidade de nos reinventarmos e que é linda, né? Assim, a gente arregaça as mangas mesmo. A mulher é polvo, né? Consegue fazer várias coisas. Todo mundo me pergunta, nossa, mas como é que você consegue fazer a gestão de 7 empresas, gravar um podcast à noite, todas as quintas? E a gente consegue, a gente dá esse nosso jeito. Dá uma pirada, a gente, né? Mas eu acho que é o que nos mantém ali com um brilho no olho quando você acorda e vai para o seu trabalho e fala: meu, hoje é um novo dia, não é igual, não pode ser igual, ele tem que ser melhor do que ontem. E o que eu vou fazer para tornar ele melhor do que ontem, né? Eu acho que o bom líder é aquele que está sempre buscando o que você não fez de legal ontem ou o que você ainda pode melhorar para amanhã. E aí e contaminar a sua equipe nisso. Então eu faço isso no meu dia a dia. Olha, não deu certo reunião de equipe, então vai por setor. Vamos trazer equipes maiores. Ah, mas vai ter impacto no custo. Sim, mas isso a gente vai ter que achar de outra forma, né? De recuperar esse custo. E eu acho que empreender é muito difícil, né? É muito desafiador, mas também é fascinante. Quando a pessoa que tem ali o CLT fica numa tranquilidade, né? No fim do mês, meu patrão que vai ter que se virar lá. Mas eu não saberia ser comandada. Eu acho que eu não tenho essa flexibilidade para ser comandada. Eu gosto mesmo de estar ali à frente, trazer ideias, desafiar o time, colocar metas, tá sempre, sabe, procurando investir. Eu acho que investir na capacidade, na capacitação de um profissional, né? Então, eu já tenho pessoas de quando eu entrei no Infantil Gonzaga que estavam em profissões ali, ou na higienização, ou numa copa, que a gente já investiu, vai fazer um curso de enfermagem, que você viu um potencial. Então, diagnosticar também o potencial na sua equipe, trazer dignidade, investir nesse profissional, você vai ter, assim, grandes resultados. Não tem muito segredo. Você falou 2 coisas que me chamaram a atenção. Primeira, a questão do brilho nos olhos, e a segunda, do funcionário, né, que acaba ficando, vai, acomodado. E no final do mês o meu patrão vai... Mas existe uma entrega. O que você avalia, né? Tem que ter uma entrega, tem que ter um envolvimento. O que você avalia antes de contratar um funcionário? Porque muito empresário que vem aqui fala que é um desafio também construir uma equipe afinada, né? Hoje, acho que é o maior desafio, né, de todo empreendedor. As pessoas, elas não estão se capacitando, né? As pessoas estão... O mercado de trabalho está cada vez mais obsoleto. Um currículo... Você pega um currículo, não tem cursos, não tem experiência, 3 meses num trabalho, 4 meses em outro. Aí você pergunta, mas porque lá me exigia muito? Poxa, mas é isso, A ideia é né? essa, A né? ideia é essa. Você vê, a gente lá no Infantil Gonzaga, a gente resolveu reativar a cozinha, porque lá se trabalhava com comidas congeladas. Eu falei, olha, a gente vai perder nutriente. Eu não sou nutricionista, mas a gente vai perder nutrientes, o sabor para criança, a comida de hospital já não é legal. E aí teve ali um movimento de mas é muito mais fácil, eu consigo fazer as minhas coisas e dar conta da copa. Eu vou ter que parar de fazer muita coisa que eu tenho de tranquilidade no meu dia para poder cozinhar. Mas você foi contratada para cozinhar, né? Nesse momento você não está fazendo, mas
Se você vai ter Sim. que trabalhar muito, eu trabalho muito, então as pessoas acho que elas estão acomodadas. E aí, qual é o segredo? É você trazer essa pessoa que não teve o entendimento e falar: mas vamos fazer uma reciclagem de cozinha? Vamos, olha, eu vou te trazer uma palestra de um nutricionista, vamos mexer no cardápio, vamos elaborar junto e trazer uma equipe que vai motivar. Porque o meu brilho no olho tá na motivação de levantar o infantil. E o brilho no olho daquela cozinheira tem que estar em ver uma criança que tá ali doente, Nutrida, nutrida e querem a mãe respondendo: nossa, meu filho levantou hoje da cama porque a comida estava deliciosa. Então, essas experiências é que são importantes, Ela né? enxergar um Ela propósito por enxergar, trás, brilhar além o olho dela, da né? função. Então, e o salário, ele ser uma consequência de algo prazeroso. E eu sempre falo isso, a nossa maior parte do dia tá na empresa, né? Você vai para casa para jantar e dormir. A rotina hoje de todo mundo é essa. Então, o seu ambiente tem que brilhar o teu olho. Você tem que estar feliz no seu trabalho. Então, eu tento fazer. Mas é muito difícil, Cláudia. É muito difícil você ter um time que 100% vista a sua camisa. É muito gostoso quando você vê que todo mundo tá com esse brilho nos olhos, né? Contratar uma equipe, você vê que a pessoa tá envolvida e quer realmente que tudo dê certo e ela tem aquela motivação, é maravilhoso. Agora, Adriana, o nosso desafio, principalmente das mulheres, é a administração do tempo, né? A gente tem uma jornada dupla, tripla, né? Por mais que todo mundo fale, hoje o homem faz tudo também. Mas tem coisas que só a mulher faz dentro de casa, com filhos, enfim. Como que você encontrou uma maneira de gerir o seu tempo? Pergunta difícil, hein? Olha, só completando aqui o que a Vanessa estava falando, 60 anos de empresa que nós fizemos ano passado. Durante esses 60 anos, todos os nossos colaboradores foram treinados dentro da nossa empresa. A gente não conseguiu nunca contratar alguém que, esse já vem pronto. Não, além de ser, Moldou, a né? gente tem o nosso ramo é mais técnico. Sim. Mas mesmo assim, todos entraram sem saber nada sobre a função que iriam exercer e passaram por todas essas etapas. E o que a gente mais tem dificuldade é realmente isso, colocar um propósito por trás para que eles entendam E que muitas vezes, quando você termina de treinar ele, que ele tá ótimo, E vai embora. ele vira e fala: olha, eu tive uma oportunidade de emprego, muito, né? E vai embora. E você Exatamente. fala: É assim meu mesmo. Deus, eu investi tudo nesse profissional, né? graças a Deus a gente teve vários acontecimentos assim, mas nós temos funcionários muito antigos. Eu tenho um funcionário que é o chefe ali que faz toda a nossa logística dos nossos instaladores há 30 anos com a gente. Então é de 10, de 15. Então a gente deu sorte, porque a gente tem funcionários que estão lá há muito tempo com a gente, né? Mas isso acontece com certeza. Agora, a gestão do tempo, eu vou falar que quando a minha filha nasceu, eu consegui entender o que era isso. Porque até então não existia isso na minha vida e eu, com essa vontade, como a Vanessa estava falando, de fazer acontecer e essa paixão que a gente sente, a gente se perde nisso. Então, eu não tinha limites para minha vida, então, às vezes, abdicava da minha vida pessoal, da saúde, né? Então, era aquela coisa, eu tenho um médico marcado, mas chegava um cliente bem naquele dia do médico, Desmarca. isso mudou quando a minha filha nasceu. Aí eu comecei a entender que eu precisava realmente colocar ali prioridades na minha vida. Isso foi muito bom, porque não tá certo. Você precisa equilibrar todas as áreas da sua vida, né? Você precisa ter tempo para você também. E a gente tenta, viu, Cláudia? A gente tem consciência do percentual que a gente precisa se dedicar para cada área da nossa vida. Mas eu posso dizer assim, que hoje eu vou trabalhar e meus irmãos, meus pais, a gente vai trabalhar muito mais feliz, porque a gente tem um propósito por trás. Então, que transcende, vai muito além do comercial, né? Do financeiro, que é realmente poder contribuir de alguma forma para o coletivo. Isso faz a gente muito mais feliz. Olha, a gente estava comentando que passa rápido, né? Já tá acabando, acabou. já tá acabando. Eu sempre termino aqui a nossa conversa falando sobre dicas para quem quer empreender. Hoje eu vou terminar diferente. Vou perguntar para vocês do que vocês abriram mão quando vocês resolveram ser empreendedoras. Primeiro, Fernanda. Olha, eu abri mão, acho que
da minha adolescência. Eu comecei a trabalhar Você com jovem. 13 anos de idade. E com 14 anos eu era gerente de uma rede de lojas. Então, assim, e isso eu acho que algo errado da nossa sociedade, essa questão de que hoje os pais falam a sua obrigação é estudar, né? Não forma novos líderes. É obrigação estudar, era minha obrigação estudar. E eu estudava e trabalhava. Então, ali abriu a minha mente para o empreendedorismo. Não acho que a gente tem que pôr em horário integral, mas eu acho que as crianças precisam ter um pouco mais, os adolescentes, um pouco mais de contato com o empreendedorismo. Que seja nas escolas, que ensine o empreendedorismo, né? Então, eu abri mão da minha adolescência, desde muito nova. Olha, eu acho que de forma inconsciente, que é que eu estava falando anteriormente, eu abri mão de muitas coisas, principalmente da minha vida pessoal, assim. Mas aí isso foi feito, assim, realmente de forma inconsciente. Sempre fui, acho que por ser uma coisa que veio de família e a gente, né, meio que carrega isso no nosso DNA, sempre fui muito apaixonada pelo que eu fiz. Então aquilo era prazer, às vezes sair 10, 11 horas da noite. Era gostoso, né? Eu não conseguia Era o lazer, enxergar né? o lazer, exatamente. Eu não conseguia enxergar aquilo me fazendo mal, porém estava. Hoje, depois que a minha filha nasceu, isso mudou. Então, eu abri muito, assim, tanto que eu fui perceber essa coisa da mulher, né? Porque a mulher tem um tempo. Então, quando eu fiz lá 39 anos, eu falei assim, meu Deus do céu, e agora, né? Eu tinha acabado de terminar um relacionamento, porque todos eles falavam a mesma coisa. Você liga em primeiro lugar para sua família, em segundo lugar para o seu trabalho. Era sempre a mesma reclamação. E era verdade isso, né? Tava cansada final de semana. E aí eu falei, meu Deus, aí me deu um estalo, aí eu fui correr atrás do tempo perdido. Então, como também uma dica, fica isso, a gente precisa equilibrar realmente, né? Dá pra gente conseguir fazer tudo sem abrir mão de algo que lá na frente possa a gente pagar um preço caro por isso. Verdade. Muito obrigada pela participação Obrigada. de vocês. E o podcast está no ar toda segunda-feira no site da Tribuna, no Spotify e no YouTube. E nós temos o apoio da Prefeitura Municipal de Santos. Muito obrigada e até a próxima. Podcast Santos no Ar, por Cláudia Duarte. Apoio Prefeitura de Santos.